Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. E hoje, vamos continuar aí na nossa série de Aprenda com Convidados. E esse vídeo é um vídeo muito especial, porque é o primeiro vídeo do Café com Alteryx que nós não temos um, mas sim dois convidados, né? E para agregar tudo isso, eles não são da parte muito técnica, não são desenvolvedores que trabalham com Alteryx, vão falar sobre isso, mas são da parte de gestão, né? E era uma coisa que a gente já queria trazer para o canal há um bom tempo. Eu venho conversando com o Eric aí, sei lá, para esse vídeo dar certo, foi um tempinho, né? E a gente ficou muito feliz que vocês toparam. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Edu, por aceitar fazer esse vídeo com a gente. E eu já vou começar, né? Perguntando sobre a vida de vocês. Vou pedir para que vocês se apresentem ao pessoal aí. E depois a gente vai encher você de perguntas, que a gente está bem ansioso por esse vídeo. Muito obrigado por ter aceitado novamente. E bora lá. Podem começar, podem escolher. Não precisam brigar para quem começa, tá? Mas vocês podem se Deixa os mais velhos, então. Pode ir, Edu. Já começou bem, já. Bom, primeiro, a gente que agradece de estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho sobre essa ferramenta que a gente gosta bastante, mas na nossa realidade, que ela é um pouquinho diferente aí do time que está no dia a dia de dados, efetivamente. Bom, eu sou Eduardo Maia, hoje eu sou gerente sênior aqui da Protiviti. Protiviti é uma consultoria voltada para riscos. Tá? Então, a nossa preocupação é em riscos, a gente atua em várias frentes relacionadas a riscos, e eu e o Eric, especificamente, estamos na frente aqui de auditoria de tecnologia, e vou falar um pouquinho do meu background aqui. Eu sou engenheiro de computação, já tenho alguns anos de formado. O Eric falou que eu sou o mais velho, realmente sou. Me formei em 2007, e de lá para cá, comecei minha carreira praticamente em consultoria. Tá? Eu tive uma passagem por uma outra empresa, logo no início de carreira, estágio e tal. E depois já comecei como trainee em Big Four, já trabalhando com tecnologia, mas sempre voltado para consultoria de tecnologia, de segurança da informação. Depois de 10 anos dessa Big Four, eu migrei para a Protiviti. Isso foi em 2018. Iniciozinho de 2018, fevereiro de 2018, e vim como gerente aqui para alavancar os processos relacionados à auditoria de tecnologia, trazendo todo esse arcabouço aí do que eu tinha já realizado aí nesses 10 anos. E o Eric já estava aqui na Protiviti quando eu cheguei. Ele era um dos consultores aqui, um dos poucos consultores que a gente tinha nessa frente de tecnologia. E aí foi virando meu braço direito. Então, ele mostrando ali todo o trabalho dele, foi virando meu braço direito. Hoje está aqui, vou deixar ele se apresentar, mas é o gerente do meu time. É aquele cara que, quando eu saio de férias, assume tudo. Quando ele sai de férias, eu choro. Mas é realmente meu braço direito aqui. E de novo, obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar aqui um pouquinho sobre a nossa trajetória e a questão dessa ferramenta do Alteryx aqui junto com na nossa empresa hoje, como é que funciona. Deixa eu trazer um parênteses aqui. O Nicolas comentou que a gente está bastante tempo aí conversando para fazer acontecer esse bate-papo aqui. Uma das culpas é a férias do Edu, tá? Então, depois cobra dele isso. Mas vamos verdade. lá. Você trabalhou muito mais esses dias, eu tenho certeza, enquanto ele ficou, né? De boa. Sei, né? Bom, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Pratiquei pouquíssimo isso na minha carreira profissional, aproximadamente período de faculdade, então, enquanto eu estava cursando, e provavelmente um ano depois. Comecei minha profissão, não foi em consultoria, foi no mercado mesmo. Eu atuei em uma multinacional durante 6 anos, antes de ir para a Protiviti. Quase 6 anos. Em 2016, eu comecei na Protiviti como assistente. Era, acho que o primeiro ano de que nós tínhamos essa posição de assistente ali. Durou pouco, então não sei se deu muito certo, né? Essa posição, eu acho que eu fui o primeiro e último do ano. Depois disso, a gente começou, eu fui trilhando minha carreira dentro da Protiviti, cruzei com o Eduardo ali, nesse meio tempo, a gente começou a desenvolver
focar mais nesse produto a partir da chegada dele, né, voltado para IT Risk ali, segregações de funções, toda essa parte voltada mais para nosso foco. E dali para frente, mais ou menos ali em 2019, 2020, a gente começou a usar o Alteryx como usuário em si. E aí eu comecei a usar algumas ferramentas no meu dia a dia, e depois de lá a gente veio atribuindo mais isso à nossa carreira também, e já fazem 2 anos aí que eu estou na gestão e utilizo até hoje para essa frente de gestão também. Legal. E aproveitando que você disse que conheceu o Alteryx, começou a utilizar o Alteryx no seu dia a dia, né, para ajudar vocês. Mas quando foi o momento que vocês se conheceram? Foi alguém que apresentou? Foi um treinamento que vocês fizeram? Como que foi o primeiro contato com a ferramenta? Eu acho que foi em 2019 mesmo. Nós contratamos um consultor que não era dessa frente tecnológica nossa. E ele trouxe essa ideia. A gente usava algumas ferramentas para fazer as análises de dados ali dentro das auditorias que a gente realizava, mas eram ferramentas um pouquinho mais complexas, né, que exigem codificação e tal, e acaba restringindo muito esse tipo de atuação, né? E aí, quando esse consultor, hoje ele não está mais no nosso time aqui, ele está numa outra empresa que a gente, inclusive, indicou ele e tal, é muito parceiro nosso. Mas ele falou, olha, eu utilizei essa ferramenta, utilizei o Alteryx na minha empresa anterior, acho que faz sentido, acho que vale a pena a gente conhecer. E a gente foi atrás, foi entender como é que funcionava. E realmente a gente viu que poderia ser uma alavanca interessante aí para colocar mais gente para fazer as análises, né? Que é uma preocupação, né? A gente, enquanto tinha que contratar gente que conhecia do código, né? Da linguagem de programação, você fica um pouco fechada, né? Você fica ali bom, eu preciso contratar alguém que conheça determinada linguagem. E aí a gente teve essa virada de chave, né? Com o Alteryx no nosso ambiente, a gente começou a pensar um pouquinho diferente. A gente precisa de gente que conheça um pouquinho de lógica. Essa é a lógica, a gente coloca no papel e desenvolve dentro da ferramenta sem utilizar a codificação, né? Então esse foi um dos principais gatilhos assim, para a gente entender como seria essa ferramenta no nosso ambiente e entender que faria sentido. E aí a gente contratou mesmo, a gente era cliente do Alteryx, um representante aqui no Brasil, a gente procurou, encontrou, e esse cara vendia licenças para a gente, acho que a gente tinha 3 licenças, se eu não me engano, e aí as pessoas começaram a usar e tal, e conforme a gente foi evoluindo na utilização disso, a gente foi trazendo alguns produtos que a gente poderia realmente afirmar o uso dessa ferramenta e não só ficar no uso restrito que a gente tinha das demais ferramentas que a gente utilizava. Então, a gente usava, por exemplo, para fazer amostragem. Era um clássico da utilização. Para auditoria é algo que é muito comum, né, a gente utilizar. Muita gente sabia fazer amostragem, pouca gente sabia fazer algo mais aprofundado na ferramenta. E aí a gente foi vendo que o Alteryx podia trazer algumas facilidades para o nosso time. E a gente ficou com essas 3 licenças, o pessoal ia utilizando, a gente ia vendo quem que tinha mais facilidade de uso, e vamos tentando. E aí vieram algumas contratações que a gente fez nesse meio do caminho, e pessoas que se interessaram mais ainda por esse mundo. Né? Hoje a gente tem alguns especialistas no nosso time, eu diria, acho que 2 principais aqui, que são o Lucas Peixoto e o Rafael Caniato, que são 2 caras excepcionais, assim, eles entraram no nosso programa de novos talentos, tá? É um programa que a gente contrata gente nova de mercado, gente recém saída da faculdade ou ainda na faculdade,
mas que tem... Que encaixa com o nosso perfil, assim, a gente vê uma questão muito voltada para a consultoria, obviamente, né, nosso core, e aí com essa questão da ferramenta, a gente foi puxando muitas essas questões relacionadas a dados e tal, lógica, como eu comentei, né, para que a gente alavancasse alguns produtos que fariam sentido para a gente. Tá? Então, a gente trouxe esses caras que são mais envolvidos, assim, ou mais direcionados, tem uma cabeça um pouquinho mais voltada para uma análise de dados, não só uma auditoria pura e simples, como a gente costumava fazer. E aí a gente foi trazendo isso, utilizando a ferramenta, e foi uma alavanca que daí a gente partiu para a parceria que a gente tem hoje. E hoje o Alteryx é a principal... Desculpa, Bia. Hoje o Alteryx é a principal ferramenta que vocês utilizam aí dentro da empresa, né? Que vocês, tipo, sem dúvida. E vocês chegam a utilizar para alguma, claro, parte interna, sei lá, para fazer alguma... Como você mesmo comentou, né? O Alteryx, ele é bem lógico, uma ferramenta drag and drop, a gente consegue fazer uma porrada de coisa com ela. Além das áreas externas que vocês oferecem para cliente, por exemplo, pessoal de RH, outra área interna que seja mais parte administrativa, já tem algum processo em Outro, coisa do tipo? Só curiosidade mesmo, não sei se, sei lá, porque o Alteryx abre essa porta, né? Porque você falou, se a pessoa quiser conhecer a lógica, ela vai lá e vai atrás e aprende e beleza, e às vezes pode melhorar até um processo de RH, né? Com o apoio de vocês, mas vai que tem alguém na empresa, alguma outra área que utiliza para fazer algum processo administrativo. Vocês chegam a ter isso internamente ou ainda não? A gente está nesse caminho, tá? A gente Legal. tem algumas pessoas que já se interessaram. Hoje a gente está instalando o server no nosso ambiente. Por enquanto ainda a gente está bastante dependente desse meu time, tá? Então o Eric, o Lucas e o Rafa estão à frente desses indicadores que a gente está montando dentro da ferramenta para a gente trazer algumas coisas um pouquinho mais corporativas, vamos chamar assim. Mas, por outro lado, dentro da nossa área de auditoria, a gente tem uma série de questões que a gente já utiliza. Assim. Tipo, por exemplo, recentemente o Eric fez um estudo, aqui a gente estava fazendo um estudo relacionado a clientes nossos, para a gente retomar alguns contatos, uma questão bem comercial aqui do nosso time. O Eric fez esse estudo utilizando a ferramenta. Então, ele puxou todo o nosso histórico que estava no CRM e em algumas outras bases de dados que a gente alimenta, né, e vem alimentando aí nos últimos anos, fez todos os cruzamentos aí das informações necessárias para que a gente tivesse uma base de clientes que a gente podia acessar, seja que a gente atendeu em 2020 e 21, 22, 23 a gente não atendeu. Por que a gente não vai voltar a falar com esse cliente? Então, a gente teve esses estudos para que a gente acessasse os nossos clientes e trouxesse mais leads para a gente, independente de serem leads de Alteryx, tá? Leads realmente do nosso negócio. Então, esse estudo foi feito usando a ferramenta. É um caso que a gente tem interno. E outras questões, a gente acaba acelerando nossos processos junto aos nossos projetos nos clientes, né? Utilizando a ferramenta. Então, eu preciso fazer, sei lá, uma reperformance de folha. Esse trabalho para ser realizado de uma forma manual, de uma forma, sei lá, na cabeça dele era algo que uma pessoa ia fazer, ia pegar os olerites, ia olhar e tal. A gente pegou tudo isso, digitalizou, jogou dentro da ferramenta. Então, um trabalho que demoraria, sei lá, um mês para a gente fazer, a gente fez em uma semana, em menos do que isso. Então, a gente usa muito a nosso favor. E a gente leva muito disso para o nosso cliente. Então, acho que eficiência é uma palavra que está todo mundo buscando, o mercado inteiro busca eficiência. E a gente também, obviamente, é preciso fazer mais com menos. Acho que é a premissa básica para todas as empresas, né? Então, seja nos nossos processos, nos nossos projetos, ou levar isso para o cliente e mostrar
o valor disso, né, o quanto ele pode acelerar os processos do lado de lá, a gente tá fazendo e levando de todas as formas para que a gente, utilizando a ferramenta, hoje a gente tem, como parceiro, a gente tem muito mais licenças no nosso time, então tem muito mais gente utilizando, e aí, independente de levar o Alteryx para os nossos clientes, a gente leva soluções que a gente tratou internamente, como a gente leva o resultado para o cara mais rápido, de forma mais completa, e de forma muito mais simples, e acabar brilhando o olho, né? O cara olha assim, mas, pô, achei que você ia demorar muito mais para fazer isso. Então, a gente fez assim, assim, assim. Quer conhecer a ferramenta? Aí o Eric é o nosso principal, cara. Ele tá falando qualquer coisa com você. Aí ele vai falar assim, então, isso aqui eu fiz no Alteryx, você não quer conhecer? É bem interessante, assim, o nosso modelo de negócio utilizando essa ferramenta, sabe? Foi um gatilho daquele famoso clichê de que você tem que vender o que você consome, né? E isso veio muito natural para a gente, né? A gente, primeiro, como o Edu disse, a gente era cliente, a gente usava para a gente começou a perceber que muitas das coisas que a gente fazia podia ser realizadas em prol do cliente, podia ser utilizada dentro do cliente, ou mantê-la com ele, e a parceria surgiu basicamente dessa aprovação nossa, né? Então, pô, se funciona para a gente, por que não pode funcionar nesse outro processo? Né? Então, veio muito disso. E a apresentação que a gente realiza, os WPs que a gente realiza, né? O WP aqui, para quem não é familiarizado, é o Work Program ali, o test sheet, bem dizer, onde a gente realiza os testes, a gente apresenta isso para os nossos clientes dentro do Alteryx, né? Então, eu não desenvolvo as análises, etc., e coloco no Excel para levar. Eu desenvolvo isso dentro da ferramenta e apresento a ferramenta para ele. Eu documento na ferramenta, e aí mostro para eles. E tem muito cliente que, enquanto a gente não era parceiro, a gente não oferecia, a gente somente utilizava e mostrava isso na ferramenta, sem segundas intenções, vamos dizer assim, porque hoje eu abro o Alteryx com muita segunda intenção do que tem ali. Os clientes, a gente percebeu que os clientes foram se apaixonando pela ferramenta só da gente mostrar, porque ele fala assim, não, mas essa análise que você fez aqui, ela precisa de um ajuste assim, assim, assado. E algo que ele demoraria uma semana ou mais para fazer, a gente faz ali na hora e fala, roda, é isso aqui que você quer? Pô, é isso mesmo, né? Muito rápido, muito dado aí dentro, e você já conseguiu o resultado que eu queria. Não, bacana. É isso, então. E aí a gente foi percebendo essa paixão, esse desejo dos nossos clientes pela ferramenta também. Então faz muito sentido, entendeu? Então isso veio de forma muito natural para a gente. Legal. Legal. Eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, eu fiquei bastante curiosa, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós três também éramos de Big Four, foi lá que a gente se conheceu, e a gente era da área de tecnologia também, né? E eu queria entender um pouco mais na prática o que é que vocês fazem, porque lá onde a gente estava, tinha alguns serviços que eram prestados, então a gente atendia as empresas de tecnologia, por exemplo, fazer uma auditoria, contratavam a nossa equipe para fazer a auditoria. A gente fazia, por exemplo, eles estavam fazendo uma auditoria contábil, só que o cliente era gigante, precisava manipular a base enorme, a gente entrava como, né, contratado internamente da empresa, e a gente também fazia consultoria, que é o que vocês estão falando agora, né? Então, e nessa consultoria era, às vezes, só entregar uma informação para o cliente, mas algumas situações era também, eu lembro que vocês falaram no grupo de usuários do segregação de função, né? Então a gente fazia uma automação e entregava o produto da automação para eles seguirem lá fazendo as análises deles, assim. E aí queria entender como é que é na área de vocês, quais são as frentes que vocês atuam, se vocês entregam produto também, se é só serviço, sabe assim, de o que é o dia a dia, a prática aí da área de vocês. Perfeito. Hoje, o nosso time vou falar em específico do time de dados, depois eu entro no geral, tá? O nosso time que tá mais focado nessa questão de dados, eles atuam muito parecido com o que você comentou que vocês faziam, né? Como se fosse uma horizontal dentro de todas as verticais para o cliente. A gente tem isso também,
Mas hoje o nosso é uma quina, então a gente tem a horizontal, mas a gente também tem a vertical dados, né? Mas isso é um pouquinho mais recente e isso está crescendo, tá? Na nossa área especificamente, a gente tem a Protiviti, tem algumas estruturas, então a gente trabalha com gestão de risco, gestão de continuidade de negócio, investigação empresarial, tem cybersecurity, tem uma série de atuações relacionadas a qualquer tipo de risco que o nosso cliente pode vir a ter, e tem a nossa linha auditoria interna. Em auditoria interna, a gente tem ainda duas divisões, uma linha processos e uma linha TI. A gente chama de IT Risk aqui internamente, tá? Então, tudo que é relacionado a risco de tecnologia, a gente trata de alguma forma. Dentro dessa linha de IT Risk, a gente tem 4 grandes blocos de atuação. Então, uma seria uma auditoria / consultoria de TI, efetivamente. Então, desde sei lá, um ITGC, para né, que são controles gerais de TI, a gente realiza dentro de projetos maiores, dentro de projetos específicos. Migração, vocês fazem tipo migração do sistema? A gente não faz a migração, a gente faz o estudo para a migração. A gente não a gente é consultoria efetivamente, tá? A gente entrega o nosso produto é mais papel do que a execução em si, a mão na massa em si, tá? Mas, por exemplo, um planejamento estratégico de tecnologia é algo que está nessa linha, e é algo que a gente faz, a gente já entregou aqui para clientes nossos. Essa é a primeira frente. A segunda frente é muito parecida, só que relacionada à segurança da informação. Tá? Então, em vez do PDTI, né, um plano diretor de TI, a gente tem o PDSI, é algo que a gente realiza, auditorias relacionadas à segurança ou à cyber, um assessment de algum framework de segurança, uma ISO 27001, NIST, um syscontrols, algo nesse sentido. E aí a gente sempre leva um viés auditoria, né? Então não é eu só falar, como você faz? O cara me fala, eu faço assim. Ok, seu nível de maturidade é X. A gente leva essa questão auditoria, né? Então me mostra como você faz, né? A gente vê para crer, né? Então o cara manda para a gente ali toda a evidenciação, a gente monta uma auditoria relacionada a esses processos, tanto de TI quanto de segurança. Então esses foram 2 blocos. O terceiro bloco é a questão do SOD, né? Toda a parte de segregação de funções. A gente costuma levar para o nosso cliente a solução completa de SOD, que seria a análise e o tratamento de riscos relacionados a SOD. Então, desde do entendimento e a obtenção das informações relacionadas aos sistemas do nosso cliente, então a gente pega tudo, faz todos os cruzamentos ali, para que a gente saiba quem pode fazer o quê, e quem está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, porque essas funções trazem algum tipo de risco para a companhia, né? Então a gente passou por, sei lá, diversos riscos, sejam riscos financeiros, riscos operacionais, efetivamente, mas a ideia é a gente montar essa matriz, matriz de riscos de segregação de funções, e a partir dessa matriz a gente definir os perfis, que aí é onde a gente começa a fase de tratamento do risco. Então a gente redefine perfis de acesso aos sistemas. E aí tem várias formas da gente atuar com relação a isso. Por exemplo, a gente atua sistema a sistema, o cliente tem, sei lá, uma série de sistemas, mas ele quer saber dentro desses sistemas quais são os riscos possíveis, o que já está o que já aconteceu, né, o que já está materializado e tal, ou ainda não, mas pode vir a acontecer. E aí, muitas variações em relação a isso, porque tem gente que tem log, tem gente que não tem log, tem gente que sabe o que todo mundo está fazendo dentro do sistema, tem gente que não sabe absolutamente nada do que está acontecendo dentro do sistema. Então, a gente faz de algumas formas, seja manualmente, seja utilizando ferramenta, a gente trata esses riscos, e aí a gente faz toda a parte de acompanhamento do pós. Então, chegamos nos perfis que a gente precisa, a gente implanta esses perfis junto com o cliente, e aí a gente faz toda a fase de acompanhamento. Então, respondendo chamado mesmo. Então, o cara abriu um chamado lá, olha, eu tinha determinado acesso, depois da análise de risco eu não tenho mais,
só que eu preciso. Então volta para mim, tem algum conflito aqui? Tem conflito. Então como que a gente vai fazer? A gente vai aceitar esse risco? A gente vai... o que a gente precisa fazer dentro do sistema para mitigar esse risco? Não, eu vou ter que aceitar esse risco, então eu vou definir um controle compensatório. A gente trabalha nessa linha também do controle compensatório e a gente vai respondendo esses chamados. Basicamente foi de ponta a ponta, né? Eu entendi o que o cara tem hoje, redesenhei tudo que ele precisa. E aí, eu vou deixar até o Eric trazer como que a gente botou o Alteryx nessa frente, tá? Mas aí, eu vou, só para terminar os blocos aqui da nossa área, o quarto bloco é a quina que eu comentei, né? É a horizontal e a vertical, que é justamente dados. Então, hoje a gente tem alguns produtos pensando em estratégia relacionada a dados, porque tem muito cliente nosso que tem uma série de dados, mas não cuida desses dados, não tem, são dados que estão dentro do sistema e ele não tira nenhum proveito desses dados. E os dados estão ali para tirar alguma, no mínimo, uma tomada de decisão a gente consegue ter através desses dados, né? Então a gente leva essa questão dos dados como uma forma de ter uma estratégia relacionada a isso e a gente poder melhorar a utilização desses dados e levar essa tomada de decisão. E aí entrou ferramenta nisso, né? A gente colocou o Alteryx nesse balaio, vamos chamar assim, para a gente realmente levar essa ferramenta e não levar só o teórico, levar algo prático para o nosso cliente. Aí, se o Eric puder trazer um pouquinho do SOD ali dentro aliás, o Alteryx dentro da nossa estratégia de SOD, acho que vale. Sim. Esse zoom, né, na SOD, ali, como que ele funciona? Toda a análise que a gente realiza, ela é feita com base nos dados que existem ali. Então, um principal fator, né, aqui dentro, hoje, aliás, antes, muito se falava de SOD nas empresas, quando a empresa tinha um SAP da vida, um sistema com um RP mais parrudo ali, com um GRC Access Control nativo, vamos dizer assim, né? É algo que vinha já pré-estabelecido, uma matriz de mercado e assim por diante. Com o Alteryx, a gente, com a inteligência de segregação de funções, a gente teve a possibilidade de criar esse GRC Access Control, né, entre aspas, vamos dizer assim, utilizando o próprio Alteryx, né? A gente já chegou a fazer algumas substituições, por questão de performance mesmo, o Alteryx lendo e processando muito mais rápido as análises ali dentro, que foi o case lá do User Group, por exemplo, da Alteryx, que a gente levou, mas a gente abriu um leque muito maior. Com o LGPD vindo, né, para o Brasil, aí, se estabelecendo, muitas das empresas começou, depois de se preparar para LGPD, falar assim, beleza, hoje eu tenho LGPD, executo isso, mas agora eu tenho dados que eu preciso segregar, além de monitorar para onde estão indo esses acessos, as informações. Né? Então, eu preciso analisar tudo isso. Só que o meu sistema é um sistema que foi desenvolvido dentro de casa. Beleza, não tem problema. Eu vou lá e desenvolvo a matriz para você utilizando o Alteryx. Então, eu tenho todo o fluxo ali dentro, né, dentro da ferramenta, e crio essa análise ali para ele. E aí entra o principal fator, onde eu consigo ter um as a service, vamos dizer assim, né, para esse cliente, onde quando há a possibilidade disso, de eu pegar para ele e falar assim, deixa que eu processo essa análise para dentro de casa e te entrego os resultados, monitoro isso para você. Ou da mesma forma que entra a questão de falar, não, eu preciso desenvolver, eu quero essa ferramenta. Fala, tá bom, eu como parceiro Alteryx, eu consigo fornecer para você a ferramenta, mas só a ferramenta para ele não adianta. Então a gente entra com a parte de consultoria, desenvolvendo esse fluxo e entregando o produto, que foi a pergunta da Bianca ali, por exemplo, né? Você faz só essa consultoria ou você entrega o produto também? A gente também faz essa entrega do produto ali para ele e trabalha em manutenção, vai fazendo toda essa parte, tá? E todos esses serviços que o Eduardo falou,
A gente usa Alteryx em todos eles, em todos, inclusive em Cross Solution, vamos dizer aqui dentro da Protivity, né? Onde eu tenho pessoal de Alliant também, que é uma das empresas do grupo, também com essa possibilidade de utilização ali, a gente já teve algumas conversas, dentro de Security também, fazer algumas análises utilizando o Alteryx também. Então, são ferramentas, por exemplo, que a gente utiliza o R aqui dentro e a gente consegue migrar isso para dentro do Alteryx, por exemplo, né? Então ganha um processamento com um server dentro de casa, isso começando a pulverizar nas áreas, né? Então, desde a área de back-office, que nem vocês perguntaram, entre também as outras solutions, a gente também está pulverizando isso, né? E levando para melhoria dentro de casa também, tá? Dentro do nosso ambiente. Show de bola. Que legal. Boa, legal. Caramba, é bem Tudo de amplo. ponta a ponta mesmo, né? Exato. Realmente. E aí eu falei só consultoria, não que consultoria seja só, né? Que a gente sabe que é um monte de Quem coisa. nunca trabalhou sabe que não Educação. quem já trabalhou sabe que não é só, né? Falar só, sabe que é um pouco mais embaixo. Mas legal. E aí, Que como é que legal. foi que vocês... Nem sei se eu tô cortando os meninos, mas enfim. Parece. Como é que foi que vocês passaram de um lugar que vocês não conheciam a ferramenta para parceiros da Alteryx? Como que isso aconteceu, assim? Porque hoje estou entendendo que se o cliente quer, vocês fazem essa ponte de venda da licença, né? Enfim, já que você tem o seu interesse aí de apresentar sempre a ferramenta, imagino que deva ter alguma coisa extra ali. Mas E eu como é que queria foi? agregar rapidinho, aproveitar que a gente pode falar da parceria e depois já engatar num assunto da parte de treinamento, né? Quando a gente entra num mundo, assim, quando você é consultor de dados e você tem a parte de gestão que é vocês têm que se preocupar com a parte de treinamento da equipe, fazer com que a equipe cresça e aprenda mais a ferramenta e você consiga disseminar isso, né? Eu acho que, colocando a parte da parceria, tipo, quando vocês têm, como vocês têm a parceria da Alteryx, a Alteryx oferece algum treinamento, como é que, não sei se vocês já estruturaram ainda, né? Porque conversando com o Eric, tipo assim, o Alteryx foi um boom para vocês estão colocando isso, não sei se vocês utilizam a comunidade, se vocês utilizam a parceria da Alteryx ou coisa do tipo, como é que essa parte de treinamento que vocês estão colocando os meninos para dar aula, sabe? Ou coisas desse tipo, eu acho que dá para agregar essa parte de treinamento com a pergunta da Bia e já colocando a parceria, por favor. Perfeito. Bom, eu comentei, né? A gente é entusiasta da ferramenta. Então, seja internamente, seja para os nossos clientes, a gente sempre traz essa vontade, a gente sempre trouxe essa questão. Pô, o Alteryx é o que está nos ajudando muito. Acho que desde o ano passado ou desde o ano retrasado, a gente vem montando um hub de tecnologia, um ecossistema de soluções onde a gente entende alguns tipos de ferramentas que estão no mercado, que a maioria delas, se não 100%, a gente utiliza em alguma das nossas soluções, e a gente vê que faz sentido a gente não só utilizar para entregar o resultado da nossa consultoria, mas levar essa ferramenta também. Por exemplo, em cybersecurity, a gente tem uma série de ferramentas, a gente tem quase 30 ferramentas no nosso, acho que são quase 30, posso estar enganado aí para mais ou para menos nessa conta, mas são quase 30 ferramentas que a gente tem nesse hub, ferramentas que a gente utiliza dentro de casa e a gente entendeu em um momento, e esse momento aconteceu em 21, 22, para a gente entendeu que levar isso para o nosso cliente seria uma boa oportunidade também de negócio, tá? Então, a gente se tornou, não sei se é a melhor palavra, mas a gente é revendedor de alguns softwares também. E o Alteryx, a gente viu essa possibilidade também. A gente fala, pô, a gente já leva, já mostra para os nossos clientes tudo que essa ferramenta pode fazer, a gente gosta de utilizar, por que não colocar essa ferramenta também dentro desse hub? Perdão. Então essa parceria, ela começou assim, tipo, como todas as parcerias de software começam, a gente prospecta, nesse caso a gente nem precisou prospectar, que a gente já tinha dentro de casa, viu que faz sentido para a gente, viu que encaixa com as nossas soluções, e incorpora nessa solução. E aí vem todos os contatos com o Alteryx. Hoje a gente tem um diretor executivo que é exclusivo de parcerias. Então ele faz todos esses contatos, todos esses contratos
e traz isso para dentro. Então a gente entrou como um parceiro Premier, sei lá como é que a gente fala isso, da Alteryx aqui no Brasil. E aí os nossos contatos são diretos com os account executives da Alteryx. Então surgiu uma oportunidade, a gente já registra no portal. Eu não sei se vocês têm contato com esse portal, mas basicamente a gente registra no CRM deles essas oportunidades. E aí a gente trata junto aos account executives como que a gente vai fazer as abordagens dentro dos clientes. Porque, eventualmente, tem algum cliente que já possui o Alteryx e comprou com um outro revendedor. Então, como que eu consigo entrar? Porque tem alguns clientes que pô, são o meu core aqui. Eu atendo desde sempre e faz sentido eu continuar nessa interação, tratando também do software. Um dos clientes que o Eric citou aí é uma questão dessa. Ele já tem o Alteryx em outras áreas, a gente está atuando junto a controles internos, e a gente conseguiu se manter, mesmo que existe uma política de boa vizinhança, vamos chamar assim. A gente não atropela outro fornecedor. Né? Acho que faz sentido essa política, assim como eu não quero ser atropelado por ninguém. Mas, se é uma conta que de outras formas eu atuo fortemente, eu continuo dentro dessa conta e levo a minha solução embarcada. Né? Então, a gente entrega software e serviço. Então, o meu serviço entra junto nessa questão. Então, essa mudança de chave de cliente para parceiro, ela foi muito natural, por um movimento estratégico da nossa companhia de trazer esse ecossistema de soluções para dentro. E aí essa parceria está num momento de decolagem, né? A gente começou a atuar como parceiro Alteryx no final do ano passado. E a gente tá entendendo esses movimentos ainda, como é que esse mercado funciona, para que a gente tenha o nosso espaço, não tenha nenhum tipo de questão relacionada a essa parceria. A gente tem uma série de vantagens com essa parceria. Por exemplo, eu tinha comentado que a gente tinha como cliente, se eu não me engano, 3 licenças, ou eram 5 licenças, algo nesse sentido. Hoje, se eu não me engano, eu tenho 25 licenças dentro do meu ambiente. Hoje eu tenho server dentro do meu ambiente. E aí, com relação aos treinamentos, acho que o Alteryx fala muito, né, de a democratização dos dados, né? A gente fez isso no nosso time, né? Então, eu comentei lá no início, a gente tinha uma dificuldade de trazer gente com determinada linguagem de programação no seu background. Hoje eu tenho gente que é do time de processos, que eu dividi, né, o time de auditoria aqui em TI e processos, do time de processos que puxou, aprendeu, e aí aprendeu de algumas formas, eu vou passar por elas, e está utilizando hoje no seu dia a dia para facilitar as suas análises. Está dentro de casa para as entregas para os produtos, dos produtos para os clientes. Tá? Esses treinamentos, como que eles acontecem? De novo, o Rafa e o Lucas, como nossos especialistas, eles estão seguindo muito o que vocês fazem, né? Vocês têm aquele desafio semanal do Alteryx, eles criaram um desafio quinzenal do Alteryx para o nosso time. Então, a gente tem alguns treinamentos que eles dão. Vamos falar do básico. Beleza, colocamos um monte de gente para dentro para falar de básico, como que vai utilizar no dia a dia, o que a gente precisa, que a gente sempre precisa de uma série de questões ali, tá todo mundo sabendo esse básico, beleza, vamos fazer esse desafio, provinha, tudo muito, muito parecido com o que vocês trazem no desafio semanal, né? A trilha, só que ligar aqui, a trilha desse DQA, né, que a gente chama internamente, desafio quinzenal aqui do Alteryx, ela é feita com base nas certificações, né? Então, vamos lá, ó, as 5 primeiras aulas ali que a gente fizer, já vai lá todo mundo, agora acabou a 5ª aula, chutando aqui o número, tá, de aulas, mas acabou a 5ª aula,
vai lá, abre e tenta fazer a prova. Traz o resultado aqui para a gente ver, vamos discutir. E aí você vê aquela leva de gente da nossa empresa com as certificações. Certificação, LinkedIn, não sei o quê, coloca ali e tal. Próxima sexta aula. E aí começa assim em diante nessa trilha, tá? Até ir pegando as certificações ali que é fornecida pela Alteryx também. Eu acho que é interessante isso que o Eric comentou. A gente tem um time muito engajado. Nosso time é grande e a gente tem hoje quase 50 pessoas no nosso time de auditoria. E esse time é engajado, assim, a gente lança os desafios e o time aceita, o time pega para si e vai atrás. Então, as certificações da Alteryx foram algo que o pessoal foi atrás. Hoje eu tenho, desses 50, eu devo ter pelo menos umas 20 certificações do Alteryx, e pela parceria eu preciso de algumas certificações, né, para manter a parceria. Então eu lembro alguns números, por exemplo, eu tenho acho que ter 6 certificações de vendas. A gente já tem, a gente já tirou. E aí essa certificação de vendas são 24 passos, assim, não sei se vocês já viram essa certificação, mas são esses 24 passos. Nosso time de liderança, eu tirei, o Bruno, nosso diretor, tirou. A gente tem gente do time, da galera ali, consultor, que foi e tirou a certificação de vendas. Pediu para tirar, né? Pediu para tirar, para ser incluído. É o engajamento. Exatamente. Que você começa a fazer as certificações da aula, você quer ter todas as badges, né? Todas, é isso aí. E é uma questão interessante, né? As badges do LinkedIn, cara, são muito legais. Você postar ali, você está fazendo uma propaganda de si, né? Você está se mostrando para o mercado. Para a gente como empresa, você está fazendo propaganda da empresa, você está fazendo uma propaganda do Alteryx. É tudo positivo para a gente, sabe? As certificações são muito positivas. Nas nossas propostas de software e até dos serviços relacionados a dados, eu tenho um slide com as certificações da galera, assim. Eu tenho as 10 principais certificações e o pessoal olha aquilo e fala, porra, você realmente tem, né, uma equipe capacitada. Tá? E vale para nós faz toda a diferença. Sim. Exatamente. Vale a pena investir. Eu acho que o Alteryx abre uma porta, não sei se vocês têm esse sentimento, mas nos lugares que eu trabalhei, eu tenho a sensação de que o Alteryx quer que você tire a certificação, né? E aí, para muitas pessoas foi a primeira certificação oficial de alguma ferramenta que tinha, e isso acaba abrindo portas para você tirar para outras ferramentas, porque aí você posta no LinkedIn, um monte de gente comenta, né? Mostra na empresa, tirou da Alteryx, então vou tirar outras então, de sei lá, Databricks, qualquer outra coisa. Né? E ajuda porque é gratuito. Às vezes eu já recebi perguntas do tipo, putz, a certificação é gratuita e ela é reconhecida no mercado. Eu falei para essa pessoa, cara, tenta tirar a Advanced, vai lá. Né? Isso. Tipo, vê o quão difícil, quanto você vai ter que estudar. Falo pela gente. A gente estuda Alteryx juntos numa mesma sala há muitos anos. A gente começou nisso. Tipo, vamos lá. A gente estudou para Core juntos, a gente estudou para Advanced, para o CER. Para todas as certificações, a gente sempre estudou junto. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Então, tipo, ter uma política e você der um tempo para o cara estudar ou coisas desse tipo. Isso faz diferença. Né? Precisa ter uma trilha de aprendizagem ali, né? Exato. E hoje, cara, a gente tem o Rafa Carniato, ele foi a primeira certificação do Core e do Advanced do Cloud no Brasil. Né? Ele foi, se eu não me engano, o Core ele foi o 319 do mundo. Primeiro Brasil. Aí o pessoal da Alteryx veio falar com ele. Meu, fizeram teve um vídeo, vocês colocaram. Eu lembro de uma foto dele que teve, né, que ele colocou, foi... Ele é um dos professores do nosso projeto, né? Falando nisso, só para ficar registrado por que o Lucas não tá? Se ele é tão especialista assim, só para ficar... Quando ele vê esse vídeo, tem vaga ainda, tá? Pode e se não tiver, o Eduardo e o Eric vão te perguntar por que não, tá bom? Só pra ficar registrado. Ele se cobra, ele falou, cara, eu não vou conseguir esse ano, mas o próximo que tiver eu consigo. Ele já falou disso. Tá gravado. Não vale defender ele não, só porque tá gravando, tá? Não, eu vou dar uma defendida. O cara, ele tá fazendo pós esse ano, ele tá bem pegado nos estudos, fora o dia a dia aqui de trabalho, né? Mas esses dois caras são sensacionais e a gente tem um outro pessoal aqui
cara, que estão indo para o mesmo caminho, sabe? A gente são pessoas que a gente confia muito pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia, e engajados, como eu falei. Eles são, cara, vamos tirar a certificação, vamos. A core do designer, a gente tem, acho que tem mais de 10 hoje no nosso time, eu nem sei exatamente, assim, mas é um absurdo, assim. A gente fala, vamos. O pessoal compra e vai junto com a gente, sabe? É bem legal, assim. E é o que eu comentei, você faz promoção de tudo com essas certificações. Você faz a promoção de si mesmo, você faz a promoção da empresa, você faz a promoção do produto. LinkedIn é uma baita ferramenta, né? Então, Sim. cara, vale para tudo, sabe? A gente incentiva muito, não só as certificações nas ferramentas, o Alteryx como exemplo aqui, mas a utilização do LinkedIn para isso, para promoção de tudo. Quanto ao treinamento, só dar um destaque aqui também, assim, a gente começou a falar que acho que todos nós aqui somos do background de TI, né? Que nem vocês comentaram, que também eram de uma solution dessas na Big Four. Hoje, no nosso time, essa questão processos, a gente tem contadores que estão com o Core da Alteryx, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a gente vai para cliente, ele já tem esse ambiente automatizado, vamos dizer assim, dele. Ele fala assim, cara, tô aqui para conhecer e tal, mas hoje dentro da minha empresa aqui, eu já tenho uma área que atende a gente. Lá você tem quantas automatizações você pega por ano aí dentro do seu processo, né? Quantos processos dentro da sua equipe você tem e quantos são automatizados? Entra numa fila com o meu time de dados, esse time vai ter que tratar, fazer todo a preparação, entendimento, etc. E aí a gente fala assim, beleza, eu tenho 2 ganhos para você. Com o Alteryx, eu consigo, se você for manter dentro da equipe de dados, uma velocidade maior para ela atender você, porque um formato que eu levo na apresentação, e acho que já está virando padrão isso lá, a gente abre assim o fluxo e eu falo assim, ó, essas 5 ferramentinhas aqui, eu fiz o input, fiz a seleção, fiz a preparação, fiz o join aqui de 2 bases do que eu tenho aqui dentro hoje. Em quanto tempo, se o cara técnico está ali, eu falo, em quanto tempo você faz isso hoje? Eu vou demorar aqui com Python, eu vou colocar aí um dia, 2 dias para fazer essa preparação. Falei, então, isso daqui eu consigo fazer em menos de 5 minutos para você conectar as duas, preparar. Imagina o ganho, a velocidade que você consegue Sim. de entregar maiores produtos. A outra ponta é eu levar para dentro da área e falar para a área. Hoje, quanto tempo você fica esperando? Qual que é o seu SLA aí de espera na fila para ser atendido? Eu fico aqui, cara, tem 3 meses, geralmente, para entregar uma automatização. Fala, agora imagina se você tem a ferramenta dentro da sua área, você faz todo esse processo dentro do fluxo, porque você consegue, você não precisa desenvolver, você não precisa ser um desenvolvedor para isso. Uhum. Entrega para o seu cara de dados e fala: agora gera para mim um BI disso, um indicador, plota aí no ambiente para a empresa inteira ver. Você consegue fazer a entrega de acordo com o que você deseja, com a velocidade que você quer, e não Uhum. ficar esperando o outro, Esperando, entendeu? né? Cara, Então a até gente antes da tem esse gente Muito ganho. legal. o próximo leque de perguntas aí, isso mostra que você comentou que o treinamento é com base na certificação e mostra o quanto a comunidade é importante, né? A gente Demais. se conheceu por conta da comunidade, a gente sabe que a comunidade no Brasil, no Alteryx, ela é relativamente pequena comparada aos Estados Unidos, por exemplo. Então, é legal porque a gente tem essa proximidade, né? E você utilizar a comunidade para você poder fazer os treinamentos dentro de casa e colocar as pessoas, porque assim, é o que a gente faz, né? A gente também, quando no projeto do Adult Junior, usou a comunidade para isso, né? Porque a gente tem um guia de preparação. Então, é legal, só reforçando, né? Eu tenho até eu sempre coloco uma frase da comunidade para a comunidade sempre, né? Porque a gente é fruto da comunidade. Sim. Posso dizer, nós 3 aqui, nós somos fruto da comunidade. Vocês são frutos da comunidade porque vocês colocaram isso lá, enxergaram a comunidade como um todo e hoje utilizam o material da comunidade para, né, dividir isso, né, Disseminar o conhecimento. exato, perfeito, obrigado. Era essa frase que eu estava procurando. E só reforçando, né, a gente sempre fala isso em todos os vídeos, o quanto a comunidade é boa e faz com que a gente, além de aprender muito, né, crie novos amigos. Isso é bem legal. Com certeza, isso é Dúvida. verdade.
A gente tem um slide aqui nas nossas apresentações de Alteryx para os nossos clientes. Eu falo sobre a empresa, eu tenho algumas caixinhas, na Modesto tem umas 7 caixinhas que a gente leva, tipo a receita da Alteryx, a questão do IPO e tal, levando a confiabilidade realmente da empresa, e eu sempre destaco o quadrinho da comunidade. Primeiro, cara, é uma comunidade forte, é uma comunidade que acelera processos. Eu preciso ter, sei lá, uma análise XYZ. Cara, você vai achar. É fato que você vai achar. Se não tiver, alguém vai te ajudar. Né, se não tiver algo pronto já, alguém vai te ajudar. E Vai lá isso, que o cara, Nicolas vai te responder, né? Porque Essa não, esse eu posso cara responder, tá- mas essa pessoa normalmente é o Carlão que vai te ajudar, né? verdade. Normalmente é o Carlão. Mas é algo que para nós é interessante, a gente está sempre buscando alguma coisa dentro da comunidade, e quando a gente leva para o cliente fala assim, cara, gostei disso, acho que isso é um diferencial, eu não sabe, cada vez menos dependência ou trava do meu processo. Eu tô, cara, vai ter gente que vai me ajudar, vai ter fluxo pronto, cara, vai alavancar, de alguma forma vai alavancar. Então, acaba sendo um diferencial, é um diferencial da ferramenta que a gente leva, olha isso, olha como funciona. E em todas as apresentações que a gente faz, a gente mostra a teoria ali, né, como é que poderia ajudar, como é que a ferramenta poderia ajudar o nosso cliente, mas a gente sempre abre a ferramenta para mostrar. E no final da apresentação, eu acho que todas que a gente fez, a gente abre a comunidade para demonstrar o que é essa comunidade, mostrar, ó, isso aqui, cara, resolvido, né? Que você procura pelo assunto e tem aquele checkzinho, né? Tipo, tá resolvido isso daqui. Cara, é um problema que dificilmente você tá pensando agora e ninguém nunca pensou antes. Pode acontecer, pode, mas se tiver desse jeito, alguém vai te ajudar. Se não, alguém já pensou e provavelmente alguém já resolveu. Então, a gente, além de ser entusiasta da ferramenta, a gente leva essa questão da comunidade com bastante entusiasmo também. Assim, a gente mostra e gosta bastante, a gente usa realmente. Legal. Aproveitando só um adendo falando sobre treinamentos, né? Na visão de vocês como gestores, hoje na parte de Tech Leaders ali, o que seria o diferencial, né, para vocês? Vamos contratar uma pessoa, então vocês têm uma pessoa interna e vai colocar no cliente. O que essa pessoa precisa ter? Né? Claro, precisa atender os requisitos, a solicitação do cliente, que é o problema, resolver lá. Mas para vocês, tanto para começar ou como júnior, não, aquilo ali precisa, talvez o cliente, um sênior para pleno já serve. O que vocês modam, o que vocês pedem para essa pessoa? Tá. Deixa eu dar um passo atrás aqui para responder tua pergunta, tá? Só para mostrar um pouquinho da minha Tá gravando, hein? estrutura. Não esquece ainda. Não, é isso, mas é só para mostrar como que a nossa estrutura funciona, tá? O Eric comentou que ele entrou aqui como assistente. Esse cargo assistente, eu acho que na nossa estrutura a gente não tem mais, eu acho, tá? Mas, basicamente, a nossa pirâmide, ela tem o nosso consultor júnior, que normalmente ele entra no nosso time através do programa de novos talentos. A gente tem um programa de contratação que aí contrata a gente para todas as áreas e tal, que a gente chama de novos talentos. E depois desse consultor júnior, a gente tem o consultor pleno, consultor sênior, a gente tem um consultor master, que é tipo um sênior, um acting manager, que a gente Mais fala, anos né? ali, né? É o cara que tem um punch um pouquinho maior, já que tá virando gerente. Tá? Depois a gente tem o gerente, o gerente sênior, o diretor associado e tal, e aí a diretoria. Nessa nossa estrutura, a gente, especificamente em auditoria, ou principalmente na auditoria, a gente tem uma preocupação em manter a pirâmide como pirâmide, e não ter uma linha reta ou uma pirâmide invertida. A gente tem essa preocupação, a gente quer alimentar a base para fazer esse pessoal crescer e assumir tudo que a gente assume hoje e tal, linhas de sucessão, etc. Então, no programa de novos talentos, aí eu vou já começar a responder tua pergunta. A gente
busca muito o perfil consultor, né? Querendo ou não, a gente é consultor. A gente, em auditoria interna, a nossa auditoria é interna, né? Então, eu não faço auditoria externa, não assino balanço, etc. Então, eu tenho uma preocupação de contratar gente que tenha um perfil flexível, um perfil... eu não estou tão preocupado nesse início de carreira com o background desse cara. Ele está começando a carreira. Então eu tenho que entender se esse cara Não vai dá pra encaixar na minha cobrar, né? estrutura. Sim. Exatamente. Ele encaixa na estrutura, ele tem fit com o que a gente faz, tem fit com os nossos valores. É difícil contratar gente assim, porque, cara, entrevista, tem gente que é rato de entrevista. Eu faço entrevista há alguns anos e a gente sabe, aqueles caras que tem. O cara é muito bom de entrevista. Será que ele é muito bom de trabalho? Né? A gente sempre fica com aquela pulga, né? Mas a nossa maior preocupação é trazer gente que tenha fit cultural. Então, a gente entende que ele vai ser um consultor, a gente entende que se ele tiver num fórum desse, ele vai conseguir falar com as pessoas. Cara, a gente expõe as pessoas, um novo talento, fala com o diretor de cliente nosso, sabe? A gente não tem, não, diretor só fala com o diretor, no mínimo vai ter que... Cara, não, a gente quer fazer a gente quer formar essas pessoas realmente, então a gente expõe essas pessoas a situações que vão trazer crescimento para ela. Então a primeira preocupação é esse fit, cultural realmente. Quando a gente pensa especificamente para TI ou para dados, aí obviamente a gente olha um pouquinho ali no background para falar assim, normalmente um cara que é de exatas, ele vai ter um pouquinho mais de facilidade com algumas questões relacionadas à lógica. Normalmente, tá? Não é regra. O Lucas, por exemplo, é engenheiro civil. Ele é de exatas, beleza, mas ele é engenheiro civil. O Rafa, se eu não me engano, é engenheiro de produção. Algo nesse sentido também. Não se formaram em TI, eles se formaram em engenharia, beleza, exatas e tal, mas não necessariamente, como o Eric comentou, a gente tem contadores utilizando o Alteryx hoje, né? Então, o foco é muito mais na identificação desse perfil consultor e na questão lógica. O cara tem um raciocínio lógico? Como é que ele leva essas questões? Perguntinha besta que a gente vai vendo como é que o cara sai dessas situações. E a gente tem, né, o nosso processo de contratação não é só entrevista, a gente tem alguns testes internos e tal. Um deles é raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico, é português, tem uma série de questões, né? Tem a questão do inglês também, que a gente atende muito cliente de fora do Brasil. Então tem todos esses pontos. Mas, cara, os principais, fit cultural, raciocínio lógico, para mim. Tá? Eu vejo muito isso nos candidatos que eu entrevisto. Legal. Que bacana. Pô, que legal. Você quer complementar alguma coisa, Eric, em relação a essa parte, hein? Não, o Edu comentou, foi bem mais completo do que eu levaria ali. Tá perfeito, cara. Tudo assim. Ele comentando, eu fiquei reprocessando assim, de quando a galera foi entrando, sabe, assim, as contratações, e é justamente isso, assim, durante a entrevista ali a gente passa e fala assim, pô, Você consegue identificar, né? essa pessoa vai dar certo com a gente, assim, background, às vezes a pessoa nunca trabalhou, é o primeiro trabalho que ela tá procurando, Exato. chega ali com a gente e fala assim, ela vai Tem dar que saber certo, dosar, né? sabe? Exato. Tem que saber dosar e também tem que apostar, né? Não dá pra... Você nunca vai achar a pessoa 100% perfeita, né? E é vontade de aprender, cara, porque assim, é querer fazer, porque a preparação a gente tem internamente, né? Que a gente comentou da ferramenta em si para o Alteryx, a gente tem aqui o DQA, por exemplo, a gente tem a comunidade onde a gente vai disponibilizar ali, por exemplo, boa parte da galera ela não fez um treinamento a cada 15 dias só com a gente tem o Lucas e o Rafa ali dando esse treinamento, foi passando o tempo, a galera foi se graduando, né, nas certificações ali, mas ela foi sendo inserida ali. Então, ó, você tirou a certificação Core, por exemplo, mais básico. Você tirou a Foundation ali. Vamos colocar aqui para um novo pessoal que está começando. Você vai falar da Foundation, você vai trazer. A pessoa ela vai começando a levar. Então, eles vão agregando com quem vai adquirindo conhecimento recente.
tá? Melhor maneira de Disso. Isso é aprender e bacana. ensinar isso é Exato. perfeito. E a gente traz. E aí tem a comunidade. Boa parte dessa galera que tirou a certificação, eu tenho certeza que não foi só a cada 15 dias. Elas foram atrás da comunidade, fizeram por fora. Tem ali direto no LinkedIn, lá no Café com a Alteryx, no canal. Eu já comentei isso com vocês. São vídeos muito rápidos de ver. Então, pô, consultoria, vamos falar a verdade, a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar olhando, a gente está o tempo inteiro ali fazendo as coisas. Então, pegar um vídeo rápido e aprender algo que eu estava em dúvida, pô, já me trouxe, me agregou muito do que eu precisava ali no meu dia, né? E pouquinho em pouquinho eu vou aprendendo, eu vou adquirindo. Eu tenho alguma dúvida, eu tenho lá 5 minutos, eu tiro a dúvida de novo e volto. Então, tem toda Sim. essa vontade da galera ir atrás, entendeu? Cara, Show de bola. vontade é outro ponto-chave, cara. Você sente quando a pessoa tem vontade. Sim. E é isso que a gente procura. Pô, que... Legal. Gente, que incrível. Acho que ficou bem claro, né? Eu acho que hoje foi uma conversa muito legal. A gente também estava um pouco até apreensivo sobre o que a gente ia conversar com vocês, o que vocês poderiam responder. Assim, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, não sei se o Hannes e a Bia têm, mas acho que por mim a gente pode fechar e terminar com essa pergunta de como vocês abordam a parte de gestão. Foi muito importante, isso vai fazer muita diferença, tanto para quem vê esse vídeo, para o pessoal da Adote um Júnior, para a pessoa que é um júnior, eu tenho certeza que ela vai se sentir mais confiante e confortável de se, né, poder abrir uma vaga aí com vocês, vão poder, para qualquer processo seletivo. Eu acho que vontade e proatividade, isso faz diferença no mercado. A total diferença. Exato. Eu queria Às vezes agradecer a o gente tempo de fica vocês, né, também. tentando, Desculpa, desculpa, Nick, mas bater todos os requisitos da vaga técnica, né, na parte técnica, e se você tem vontade de aprender, muitas vezes a empresa também tá afim de colocar alguém lá dentro que tem essa vontade Verdade. e não tem o background técnico, né, então Quando às vezes você, ficam mais seguros e tal. quando você pensa um pouquinho mais para cima na pirâmide, tem algumas questões técnicas que acabam pegando, né? Mas estratégia nossa, assim, a gente contrata sênior, obviamente, a gente tem turnover, é baixo, graças a Deus é baixo, mas Para existe. consultoria isso é bom, hein? Não, Exatamente. é Uhum. ótimo. A gente Só fez não uma pode falar análise baixo recente sobre 50%, isso. tá? Beleza? Não, é baixo. É baixo. A gente estava falando nesse ano, acho que a gente perdeu 2 pessoas. Nossa, coisa boa. Nossa, legal. De 50, assim. Então é bem interessante, tá? Mas, claro, tem a questão técnica que, né, se eu vou contratar um sênior, eu preciso trazer sêniores parrudos aqui para atuarem com a gente e tal. Mas, cara, pro sênior, assim como pro júnior, eu preciso da vontade, eu preciso sentir o soft skill ali. Hard skill cada vez mais vai ficando importante, né, subindo a pirâmide, mas o soft skill é importante em qualquer momento. E isso a gente foca muito, cara. Legal. Isso é verdade. Pô, gente, é incrível. Obrigadão, gente, pela participação de vocês de hoje. Foi massa ouvir e ter uma visão diferente, conversar com Totalmente pessoas. diferente. Totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque a gente é o staff de vocês aí, que fica o dia inteiro aqui olhando para fluxo. Então, bem legal ter essa visão de outros olhares. Obrigadão pela participação. Faremos Eu com mais gostaria vídeos, com certeza. Vamos. Né? Espero que vocês estejam preparados, pegar assunto específico que vocês quiserem trazer também. A gente Claro, novidades, né? coloca essa parceria, exato, que vocês puderem trazer, da parte de server, até um estudo de caso, né, mais para frente. E eu sei que o tempo de vocês é corrido, a gente já está aqui mais de 1h10 falando, então obrigado pela disponibilidade, né? E fiquem bem, muito obrigado de novo e até o próximo vídeo. Obrigado, Valeu, A gente que Obrigado, agradece aí Eduardo. participar com vocês. Um abraço, gente. Gente,